Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós estamos juntos aqui novamente. E hoje é um dia muito especial, né? Que é o Dia das Mamães. Hoje tem muitas felicitações no culto, na devocional. Então, que Deus abençoe a vida de nossas mamães poderosamente, tá bom? Fique conosco. E eu gostaria de pedir para você, se você ainda não se inscreveu neste canal da Igreja Batista Ebenezer, se inscreva, dê o seu like também e que você possa ativar o sininho para que da próxima vez que tiver um novo vídeo, você fique sabendo, tá bom? Deus te abençoe. Então a palavra de Deus que eu escolhi para a gente trazer nesta noite se encontra no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 8, que diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, ela reúne as suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero falar hoje sobre o que você deixou se perder, ou por descuido, ou porque não deu a devida importância. O que você deixou se perder na sua vida? O evangelista Lucas, ele registrou a parábola da dracma perdida no capítulo onde duas outras parábolas também foram registradas. São elas que são a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Obviamente existe uma profunda ligação entre as três parábolas, nas quais Jesus transmite uma mensagem central. Ele estava querendo mostrar alguma coisa importante que ele deu ênfase em seguidamente com relação a essas três parábolas. Essa mensagem que Cristo quer passar aos ouvintes é o grande amor de Deus pelos perdidos. Na ocasião em que ele contou a parábola da dracma perdida, Jesus estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. Os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas de sua época e da má reputação naquela sociedade. Essas pessoas, elas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época. Por isto mesmo, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Mas já os publicanos eram os cobradores de impostos, os judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Eram recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essas classes de pessoas. Porém, meus irmãos e irmãs, Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com elas e até mesmo ia em busca delas. Foi assim com Mateus, um publicano que o Senhor escolheu para ser um de seus 12 apóstolos. Então esse tipo de comportamento desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei. Com toda a sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo é buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus ele contou 3 parábolas, entre elas a parábola da dracma perdida. A que irei enfatizar hoje, neste momento aqui, nesta reflexão, pois ela traz uma mensagem importante para todos nós, para toda a humanidade. Veja, meus queridos, que essa é uma parábola bem pequena,
Porém, em sua simplicidade, ela revela uma história completa e de tão profundidade para a humanidade. A história da mulher, a sua dracma perdida, se harmonizava à vida cotidiana do primeiro século. Essa dracma perdida, em algumas traduções, moeda de prata, era uma moeda grega da sua época. Tal como o denário romano, a dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador por um dia de serviço, por um dia de seu trabalho. Alguns sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas elas faziam parte de seu dote e eram usados como um tipo de enfeite no próprio pescoço. Se for este caso, irmãos e irmãs, então é possível que ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente em volta do seu próprio pescoço. Conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava o seu próprio cabelo. Seja como for, o fato de a mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade para ela. Jesus, meus queridos, também fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher acende uma lâmpada. Então varre a casa em busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto com muita diligência até consegue encontrar aquela moeda. Mas ao encontrar a dracma perdida, a mulher ela desejou repartir esta grande alegria por ter encontrado. E ela repartiu esta alegria com as suas amigas, com as suas vizinhas. Afinal, a dracma estava novamente guardada em segurança. Meus queridos e minhas queridas, o clímax da parábola da dracma perdida ocorre exatamente neste ponto. Jesus afirma que assim como a mulher, ela se alegrou com as suas amigas pela moeda encontrada, também o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, ele se alegra diante de seus anjos quando um pecador se arrepende e volta para o nosso Deus. Nesta parábola da dracma perdida, a mensagem é muito clara. Deus busca pelo perdido e ele se alegra grandemente na presença dos anjos por cada um deles que se arrepende e volta para Deus, dá um passo de volta para o Senhor. Qual é a aplicação prática para a nossa vida cristã dessa parábola da dracma perdida? Devemos, em primeiro lugar, sempre perguntar qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Qual tem sido a nossa atitude como cristãos diante desta pandemia, diante desta quarentena familiar? Qual tem sido a nossa atitude? Será que a gente só vai ficar apenas enclausurados e a gente não vai usar outros recursos, no caso da internet, para a gente levar a palavra de Deus às outras pessoas? Será que estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o nosso Deus busca? O contexto da parábola da dracma perdida está nos convidando a olhar para o exemplo de Jesus Cristo. A igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, assim como o nosso Senhor agiu. Devemos demonstrar amor pelos perdidos, ao invés de evitar os pecadores do seu próprio tempo. A Bíblia diz que Jesus, frequentemente, ele estava acompanhado deles. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles e ativamente os buscava. Ele estava em constante companhia deles. Jamais deveríamos correr o risco, meus irmãos e minhas irmãs, de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seus próprios seguidores que você e eu somos, devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, é o que fala Lucas. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples dracma perdida, mas, tal como aquela mulher, ela buscou a sua dracma perdida e diz a Bíblia que Deus busca aqueles a quem o mundo está desprezando. Isto porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele
que o encontra, que é o nosso Deus. O nosso Deus, meu querido, ele quer te encontrar. O nosso Deus, ele te busca. Assim como aquela mulher, ele está o tempo todo buscando e procurando aquele que se perdeu, ou aquela que se perdeu diante dos problemas da vida. Mas na verdade, Cristo, ele quer te encontrar para te dar salvação e salvação eterna. E eu quero finalizar esta pequena reflexão contando uma ilustração que se chama Falta-lhes uma Coisa. George Whitefield foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a espalhar o grande despertamento espiritual na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Whitefield, sempre que se hospedava na casa de uma pessoa, ele costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família anfitriã. E ele fazia isso pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez, ele pernoitou na casa de um coronel que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Whitefield, ele ficou tão satisfeito com a hospitalidade que teve e tão encantado com as qualidades do bom coronel e da sua família e da sua esposa, dos seus filhos, que achou muito difícil lhes dizer que tinha que tomar uma decisão a respeito de Jesus Cristo na vida deles. Algo que não teria sentido se eles tivessem sido menos amistosos. Ali, ele ficou por uma semana. E durante sua última noite, conta a história, que o Espírito de Deus o visitou, de modo que não conseguiu dormir, o incomodou naquele momento. Essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, têm sido muito amáveis comigo e eu não tenho sido fiel com elas. Tenho de dizer que apesar de todas as suas boas qualidades que esta família tem, se não crerem em Cristo, estarão perdidas para sempre. Então se levantou e ele começou a orar. Após orar, havia ainda uma grande luta em seu próprio espírito. Sua velha natureza dizia: não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo o incomodava e parecia dizer: não saia daqui sem antes avisá-los do grande perigo da vida. E finalmente pensou em um artifício. E aí ele começou a orar ao Senhor. Ele ora a Deus para que Deus pudesse aceitar sua grande ideia. Ele pegou seu anel, ele escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos de vidro da janela de caixilhos de chumbo. Ele escreve: falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com aquela família, mas ele seguiu o seu próprio caminho, orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora, anfitriã da casa e grande admiradora de Whitefield, disse: vou até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Ah, Senhor! E ela exclamou: pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que por onde quer que ele passe, argumenta com seus anfitriões e não havia feito isso conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o Sr. Whitefield, mas agora percebo como ele foi tão amável conosco, falando-nos desta maneira. Em seguida, chamou suas filhas: subam, meninas, vejam o que o homem de Deus escreveu aqui na vidraça. Falta-lhes uma coisa. Chamem seu pai. O coronel subiu às pressas, adentrou naquele aposento e também leu a frase: falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama, onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que lhes faltava.
E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, eles encontraram o que lhes faltava. E toda aquela família pôde alegrar-se em Jesus. Meu querido e minha querida, nesta noite, que você possa encontrar o que te falta. Jesus. Mamãe querida, nesta noite, neste dia, possa ser que você nem foi lembrada como você gostaria de ser lembrada. Possa ser que você nem ganhou algum tipo de presente. Mas saiba que o que Deus quer fazer com você é que você possa encontrar Jesus. Falta-lhe uma coisa. Não te falta presente, não. O que está faltando é Jesus. Receba Jesus na sua vida. Entregue-se a Ele nesta noite. E por isso eu quero orar pela sua vida neste momento. Ore comigo. Senhor meu Deus, eu entrego em tuas mãos meu pai, esta mamãe. Entrego em tuas mãos esta pessoa que também está nos ouvindo neste momento. Este senhor, esta senhora, este jovem, esta jovem. Esse amigo, esta amiga. Deus abençoe todos eles. E que cada um, ó Deus, se alguém ainda não encontrou Jesus, possa encontrar-se com Cristo. Ó Deus, que possa responder aquela frase que Whitefield contou aqui, nessa pequena ilustração. Falta-lhe apenas uma coisa. Possa ser que você já tem tudo. O que falta é Jesus. Em primeiro lugar, tem que estar na sua vida. Por isso eu oro pela sua decisão nesta noite. Entregue-se a Jesus. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E antes que me esqueça, feliz Dia das Mães. Deus te abençoe. Um grande abraço do seu pastor e amigo, pastor Miguel Oliveira. Ligados na videira vamos frutificar, alimento no tronco jamais faltará. Somos ramos que brotam no tronco que é o Senhor, comendo do pão e bebendo